Você quer conhecer os monumentos principais de Paris? Você quer conhecer os lugares mais bonitos da capital francesa? Ou simplesmente você quer ver belas imagens de Paris? Então hoje eu tenho uma boa notícia para você. Como eu sou parisiense, eu nasci em Paris, eu cresci em Paris, eu vou compartilhar com você os 10 monumentos mais incríveis de Paris. E já tenho certeza que tu vai gostar muito desse vídeo, porque Paris é uma cidade muito linda. Também fica bem até o fim do vídeo, porque cada um desses 10 monumentos tem um papel muito importante não só na história da capital francesa, mas também na história da França inteira. Se gostar desse vídeo, não esqueça de dar uma curtida. Você está pronto? Até já! Mas primeiro, você já pode receber o meu guia gratuito que se chama Os 5 melhores motivos e dicas para aprender francês sem esforços. Esse guia vai te dar todos os métodos mais fáceis para começar a falar francês agora mesmo. Você só precisa indicar o seu endereço de e-mail no link que aparece na descrição do vídeo e vai receber o guia na sua caixa de entrada. A Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi construída por Gustave Eiffel para a Exibição Universal de 1889 em Paris, realizada na data do centenário da Revolução Francesa, uma estrutura revolucionária para a época. Ainda hoje, é um dos principais símbolos de Paris e da França. A torre levou 2 anos para ser concluída e foi inaugurada pelo príncipe de Gales que, posteriormente, tornou-se o rei Eduardo VII do Reino Unido. Até a época da construção da Torre Eiffel, a edificação mais alta erguida por seres humanos era a Grande Pirâmide de Quéops, no Egito, com 138 metros de altura e quase 5.000 anos de idade. A Torre Eiffel permaneceu como a construção mais alta do mundo até 1930. A torre possui 324 metros de altura e fica cerca de 15 centímetros maior no verão, devido à dilatação do ferro. Esse monumento tem 3 níveis para os visitantes. A torre tornou-se o símbolo mais proeminente de Paris e da França. A torre é uma parte do cenário caracterizado em dezenas de filmes que se passam em Paris. Seu estatuto de ícone é tão determinado que ainda serve como um símbolo para todo o país, como quando ela foi usada como o logotipo da candidatura francesa para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1992. Para ter acesso a esse monumento em Paris, pode pegar o metrô e descer na estação Birakem, ou Trocadéro, ou École Militaire. Pode também pegar o trem de Paris que se chama RER, a linha C, para ser mais preciso, e descer na estação Champ de Mars Tour Eiffel. Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo é um monumento localizado na cidade de Paris, construído em comemoração às vitórias militares do Napoleão Bonaparte, o qual ordenou a sua construção em 1806. Inaugurado em 1836, o arco localiza-se na Praça Charles de Gaulle, no encontro da Avenida Champs-Élysées. Nas extremidades das avenidas encontram-se a Praça da Concórdia e na outra, La Défense. O Arco do Triunfo faz parte do eixo histórico, em francês, l'Axe historique, uma série de monumentos e grandes vias públicas num percurso que vai desde o Pátio do Louvre até o Grande Arco de La Défense. O monumento tem 50 metros de altura, 45 metros de largura e 22 metros de profundidade. O Arco de Tito serviu de inspiração para a sua concepção. A escala do Arco do Triunfo é tão massiva que 3 semanas após o desfile da Vitória de 1919 em Paris, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial,
Charles Godfrey conseguiu fazer passar o seu biplano pelo centro. Essa construção, situada no centro da Praça do L'Étoile e no alto da Avenida dos Campos Elíseos, é um modelo de arquitetura. No coração da vida trepidante de Paris, num bairro onde o mundo dos negócios se mistura com o comércio e o turismo, o Arco do Triunfo de Paris, além do valor arquitetônico e artístico, está ligado ao inconsciente coletivo. Faz parte da paisagem urbana monumental, bem como da cultura nacional francesa. Hoje em dia, é possível subir ao topo do Arco do Triunfo e as vistas são deslumbrantes, quer sobre a Torre Eiffel, quer sobre a zona de La Défense, o bairro business de Paris. Para chegar até o Arco do Triunfo, tem que chegar na estação Charles de Gaulle Étoile. Por isso, você pode pegar o RER, o trem famoso de Paris, para ser mais preciso, a linha A, ou pode pegar também o metrô, a linha número 1, número 2 ou número 6, e descer nessa mesma estação Charles de Gaulle Étoile. O Museu do Louvre, em francês, Le Musée du Louvre. O Museu do Louvre, instalado no Palácio do Louvre em Paris, é um dos maiores e mais famosos museus do mundo. Localiza-se no centro de Paris, entre o rio Sena e a Rue de Rival dos Champs-Élysées, e dá forma assim ao núcleo onde começa o Axe historique, em português, o eixo histórico. Quem passa por Paris logo descobre que uma visita ao Museu do Louvre é obrigatória, não só por ele ser um dos maiores e mais célebres museus do planeta, o que por si só justificaria sua exploração, mas também por sua não menos famosa arquitetura. É impossível entrar nesse museu sem passar pela pirâmide, a qual tem 21 metros de altura e 200 toneladas de vidro e de través. Esse monumento tem uma das coleções de arte mais ricas do mundo. Encontram-se nela representados todos os períodos de arte, da arte europeia até o impressionismo. O museu é um vasto complexo de 200.000 metros quadrados, que compreende 7 departamentos dedicados a antiguidades egípcias, orientais, gregas e romanas, escultura, pintura e desenho. Alberga uma magnífica coleção de pintores europeus, como Léonard de Vinci e Rembrandt, entre muitos outros. Notre-Dame de Paris. A Catedral Notre-Dame de Paris é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Esse monumento situa-se na Praça Paris, na pequena ilha Île de la Cité em Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. A construção da famosa catedral durou mais de 150 anos, sendo finalizada em 1330. O interior da catedral, cuja planta é em forma de cruz latina, é impressionante. Tem um teto abobadado que se apoia em majestosos arcos que se elevam até quase 10 metros de altura. O seu interior tem capacidade para mais de 6.000 pessoas. Na cripta, há 150 anos, sendo finalizada em 1330. O interior da catedral, cuja planta é em forma de cruz latina, é impressionante. Tem um teto abobadado que se apoia em majestosos arcos que se elevam até quase 10 metros de altura. O seu interior tem capacidade para mais de 6.000 pessoas. Na cripta, também há um museu arqueológico que vale a pena visitar. Na praça exterior encontra-se uma estátua de bronze que marca o quilômetro zero, a partir do qual se medem todas as distâncias de França. Durante a Revolução Francesa, um evento muito famoso na história da França, a catedral foi profanada e ficou com muitos danos. No entanto, foi mais tarde restaurada até ficar como a conhecemos hoje.
A entrada na Catedral de Notre-Dame é gratuita, embora deva pagar entrada nas torres e para aceder à cripta. O Palácio de Versalhes, em francês, Château de Versailles. O Palácio de Versalhes é um castelo real localizado na cidade de Versalhes, uma aldeia rural à época de sua construção, mas atualmente um subúrbio de Paris. Desde 1682, quando Luís XIV se mudou de Paris, até a família real ser forçada a voltar à capital em 1789, a corte de Versalhes foi o centro do poder do antigo regime na França. O Palácio de Versalhes era bastante conhecido pela sua ostentação e riqueza. Declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco há mais de 30 anos, o Palácio de Versalhes é um dos palácios mais conhecidos a nível mundial, não só por sua imponente arquitetura e seus intermináveis e bem cuidados jardins, mas porque constitui uma parte importante da história da França. Atualmente o palácio é um museu de história, sendo o ponto turístico mais visitado da França. O Panthéon de Paris, em francês, Panthéon de Paris. O Panthéon de Paris é um monumento em estilo neoclássico, situado no Monte de Santa Genoveva, no 5º arrondissement de Paris, em pleno Quartier Latin. À sua volta dispõem-se alguns edifícios de importância, como a Igreja de Saint-Étienne-du-Mont, a Biblioteca de Santa Genoveva ou a Universidade de Paris 1, que se chama Panthéon-Sorbonne. Esse monumento tem 110 metros de comprimento e 84 metros de largura. A visão que este edifício oferece é muito fantástico. Você pode ver literalmente quase toda Paris. O interior, a arquitetura é visualmente incrível. Tem as decorações góticas, combinado com o estilo clássico, principalmente do construir, cria o tal monumento admirável neoclássico. Apesar de não ser tão famoso quanto outros monumentos de Paris, como o Arco do Triunfo, a Notre-Dame ou a Torre Eiffel, o Panthéon é um dos mais bonitos edifícios da cidade e certamente vale a visita. O Grande Palácio de Belas Artes. O Grande Palácio de Belas Artes se chama em francês Le Grand Palais des Beaux-Arts, mas também é conhecido como Grand Palais des Champs-Élysées, devido à sua localização junto à famosa avenida. Ele é também muitas vezes chamado simplesmente Grand Palais ou Grand Palace. Esse monumento apresenta o início da modernização, apresentando técnicas inovadoras. Esse palácio tem muitos elementos dedicados, como a sua abóbada de cristal. Ele também tem muitos detalhes mais práticos, como a estrutura em aço visível. É um lugar histórico dedicado a exposições e tem a maior estrutura de ferro e vidro do mundo. Na ala oeste, encontra-se o Museu da Ciência, conhecido como o Palácio dos Descobrimentos. Para ter acesso a esse monumento maravilhoso, tem que descer nas paragens Franklin D. Roosevelt ou Champs-Élysées Clemenceau. Por isso, você pode pegar o metrô e, para ser mais preciso, a linha número 1, 9 ou 13. Ou também pode pegar o trem que se chama RER, linha C. A Basílica de Sacré-Cœur. A Basílica do Sagrado Coração é um templo da Igreja Católica Romana em Paris, sendo também o símbolo do bairro de Montmartre. A Basílica está localizada no topo do Montmartre, o ponto mais alto da cidade. A colina de Montmartre, cujo nome significa Monte dos Mártires, encontra-se ao norte de Paris, a 129 metros acima do nível do mar, onde está localizada a colossal Basílica du Sacré-Cœur. Ainda que seja a Catedral de Notre-Dame a ostentar o título oficial de maior monumento religioso de Paris,
A Sacré-Cœur pode surpreender pela sua beleza e por ser um dos melhores pontos a oferecer uma acurada visão panorâmica da cidade. Ao chegar aos pés do Sacré-Cœur, você tem duas possibilidades para subir até a igreja: de bondinho, em francês se chama funiculaire, ou as escadas. A arquitetura da basílica é inspirada na arquitetura romana e bizantina e influenciou outros edifícios religiosos do século XX. Hôtel de Ville. O Hôtel de Ville de Paris abriga as instituições do governo municipal de Paris. O edifício fica na Praça do Município, Place de l'Hôtel de Ville, em francês, no bairro de Paris número 4. E a sede municipal desde 1357. A sua arquitetura é da época renascentista, período em que sofreu uma grande remodelação por obra do arquiteto italiano Domenico da Cortona. Hoje em dia, é utilizado por múltiplos propósitos: a loja administração da cidade e o local de trabalho e reuniões do presidente do município desde 1977, e também serve para acolher grandes recepções. As catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris constituem-se em um ossuário subterrâneo localizado na cidade de Paris. As catacumbas foram organizadas em alguns setores do complexo sistema de túneis e cavernas existentes no subsolo de Paris, resultante de séculos de exploração de pedreiras, desde o período de ocupação romana da cidade. Em 1786, para combater as epidemias e doenças que assolavam a população, foi decidido trasladar os cadáveres e ossos de diferentes cemitérios da cidade para as catacumbas. Dos 300 quilômetros de catacumbas que existem escavados, atualmente só se pode ver uma parte pequena. Desde o início do século XIX, as catacumbas de Paris estão abertas ao público e constituíram-se em atração turística importante da cidade desde a organização das visitas em 1867. Para ter acesso a esse monumento, tem que descer na estação de metrô d'Enfer-Rochereau. Uma última observação: você tem que ter cuidado, porque os túneis são labirintos sem fim, e quem se arrisca a explorar sem um mapa pode acabar perdido para sempre. E pronto, isso é tudo por hoje sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, por favor, dê uma curtida e compartilhe com os seus amigos. Isso vai ajudar muitas outras pessoas com a aprendizagem do francês. E também me ajudaria muito para fazer outros vídeos desse tipo. Eu te agradeço pela sua atenção. Abraços para todos e até breve. Tchau!